Na batalha espiritual, uma das principais armas que Satanás utiliza para tentar nos desmobilizar e nos desestabilizar chama-se sofisma. E é sobre isso que hoje, na nossa reflexão, está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando de nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que são sofismas? Sofismas são aqueles raciocínios que têm uma capa, que têm uma roupa de verdade, mas quando você tira essa roupa, eles são completamente mentirosos, eles não têm a sustentabilidade na verdade, eles não se sustentam pela verdade. Eu vou te dar um exemplo bem claro na Bíblia Sagrada, quando Paulo e Silas estavam numa determinada cidade evangelizando, aparece diante deles uma adivinhadora. E sabe o que ela dizia sobre eles? Ela não. O espírito imundo que estava na vida daquela mulher dizia o seguinte: esses homens que estão aqui são servos do Deus Altíssimo. Olha só que lindo, né? O demônio testemunhando uma verdade. De fato, Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e estavam ali para pregar o Evangelho. Porém, toda palavra, mesmo bíblica, que é colocada na boca de um demônio, é um sofisma, é uma mentira, é um engano. Então preste atenção, o raciocínio era mentiroso e com capa de verdadeiro. Paulo e Silas, ou melhor, Paulo, orando ao Senhor, buscando o discernimento de Deus, todos os dias ele passava por ali, era a mesma palavra, até que no momento o Espírito de Deus sobre a vida de Paulo discerniu aquele espírito de engano e de mentira e repreendeu. No momento em que Paulo repreendeu aquele espírito imundo, de repente toda aquela calmaria, toda aquela tolerância com Paulo e Silas acabou. A própria cidade, os próprios maiorais da cidade, as autoridades da cidade se levantaram contra aqueles dois homens de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás, quando ele é confrontado, quando a mentira é confrontada, o que acontece? Ele pipoca e ele parte para cima. Mas nós não precisamos ter medo. Agora eu quero identificar alguns sofismas que nesses últimos tempos nós temos presenciado no corpo de Cristo. Um desses sofismas diz o seguinte: nós nada podemos fazer porque a vinda de Jesus está próxima. Verdade, a vinda de Jesus está próxima. Mas eu quero contrapor esse pensamento com o pensamento que Jesus disse. Jesus não nega a evidência de que o mundo vai mal a pior. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: para os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Um outro sofisma é que a nossa terra, e nós ouvimos esses dias alguém dizendo que o Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil é dos brasileiros. Isso foi dito pela boca de um cantor muito conhecido do meio evangélico que já apostatou da fé. E quando a pessoa apostata da fé, o que acontece? Ela, deliberadamente, ela se coloca contra Deus. Isso é um sofisma? É um sofisma. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em 2º livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. Então há uma promessa do Senhor em sarar a terra em função do arrependimento da igreja dele. Um outro sofisma que tem sido espalhado e que muitos crentes estão com essa mentira do diabo dentro da sua mente é o seguinte: eu vou ficar quietinho aqui na minha, porque se eu ficar quieto o diabo não vai me atacar. Engano seu, engano seu. O pior lugar para você ficar nesse momento é em cima do muro. Eutico ficou entre uma janela, com as pernas para o lado de fora e outras pernas para o lado de dentro do cenáculo. O que aconteceu? Ele apagou, dormiu e caiu morto lá embaixo. Graças a Deus que havia o apóstolo Paulo, orou e ele foi ressuscitado. Então o pior lugar para o crente ficar é na mornidão espiritual. O Senhor Jesus Cristo ele disse: olha, tu não és frio, quem dera que tu fosse frio ou quente, mas como tu és morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Hoje o Senhor está nos chamando para um posicionamento, e esse posicionamento não é um posicionamento. Muitas pessoas dizem: olha, isso é um posicionamento político. Errado. É um outro tipo de sofisma também. Quando você se coloca para defender valores da palavra de Deus, da liberdade de cultuar a Deus, pelo direito à vida, você está defendendo, você está em defesa da fé, em defesa da verdade. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo de Deus possa trazer iluminação e que esses sofismas na sua mente sejam quebrados através da palavra de Deus. Eu peço uma coisa para você, que você compartilhe esse vídeo em alguns grupos onde hoje nós vemos cada vez mais esse exército de pessoas enganadas pelo diabo, colocando esses sofismas dentro da casa de Deus e tentando eliminar a nossa fé. Lembrando o que diz a palavra de Deus: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia do nosso país.